Então é isso, nação. Vamos de Lucas Paquetá no Flamengo. Nova contratação aí do Mengão. O homem vai chegar, o homem já fechou com o Mengão. Vamos agora para as principais notícias do Flamengo. Muitas notícias nesse vídeo. Não pule sequer nenhuma parte e vamos para as notícias do nosso Mengão. Rafael Marques conosco. Rafa, e aí? Foi oficializado, anunciado ou ainda estamos vivendo essa ansiedade, hein, Rafa? Sabe aquela história do mundo moderno que a gente vive, Bruno, Mari e Jailson, em que as redes sociais elas acabam servindo de pré-engajamento para a futura informação que vai ser concretizada? É nessa expectativa que todos estamos para que o Flamengo oficialize algo que ele já está sinalizando nas suas redes sociais, que é a chegada do Lucas Paquetá. 28 anos, vindo do West Ham, contrato de 5 anos, Flamengo pagando 42 milhões de euros, a maior contratação da história do futebol brasileiro e ainda mais um valor a ser diluído em 24 parcelas, a chamada bonificação. O jogador, para poder atualizar para quem não acompanhou a primeira hora, ele deve deixar a Inglaterra no final da noite desta quarta-feira e já vir para o Rio de Janeiro com chegada prevista pela manhã bem cedo. Paquetá chega para ser a cereja de bolo de um Flamengo competitivo, forte, atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores e que entra em 2026 com as mesmas expectativas em relação à temporada, à busca pelos títulos mais importantes, com direito à participação aí no campeonato, nos campeonatos todos de alta relevância. E se ganhar a Libertadores, jogará o Intercontinental no final do ano. E nesse processo todo, uma coisa que nós debatemos na primeira hora, a questão envolvendo a Copa do Mundo. Estando no Flamengo, com mais conforto, se sentindo mais à vontade, conseguindo desenvolver o futebol que a gente sabe que ele tem, o Paquetá certamente tem na sua mente a possibilidade de uma aproximação maior, de estar entre os 26 nomes que Carlo Ancelotti vai levar para a Copa do Mundo desse ano de 2026. Logo mais tem São Paulo e Flamengo no Morumbi, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mas aqui, pelas ruas do Rio, só se fala de Lucas Paquetá, Bruno. Continua aí então, Rafa, para você Vai jogar muito, filho. Vai jogar muito no Flamengo. entrar nessa nossa conversa também, tá? Bom, West Ham, o Paquetá no West Ham, temporada por temporada. Não foram os números, se você olhar, não são de muitos gols. São 5 gols na atual temporada, na passada 5, 23, 24, 8 e 5 na 22, 23. E aí o número de assistências também. Hoje, assim, a gente tá vivendo duas coisas. Primeiro, aquela que o Rafa falou e falou bem, né? Você tem quase que um pré-anúncio em rede social. E muito do que acontece em rede social é feito justamente para dar esse alvoroço. Emoji, cada postagem e tal. Aliás, desde ontem foi legal, né, como o Flamengo... Aliás, como o Flamengo tem feito aqueles anúncios dos jogos, as imagens, né? E já tinha uma ali, o pessoal já achou que tinha pista. Né? Geralmente o Flamengo tem faz feito isso, né, exato. E faz muito bem, porque se a intenção é justamente viralizar, o pessoal fica tentando caçar alguma coisa e fica comentando. Foi que vocês mostraram no Fala Fonte hoje, da imagem do banner, né? Isso. Chamando o São Paulo e o Flamengo, e a imagem ali no cantinho inferior direito. Tinha um menininho. Tinha um menininho. Com cabelo, né? Bem semelhante. Podia ser uma ilha, né, Jailson? Bem semelhante ali. Também. Mas quer dizer, nisso o Flamengo faz, também nisso o Flamengo faz e faz muito bem. E outra questão que a gente vive é a seguinte, o rubro-negro está comemorando e quem não é rubro-negro está com inveja. Né? Tem um pessoal aqui, né, cara? Porque aí os caras ficam assim, não joga tudo isso. É muito dinheiro. Como que é a resenha? A resenha Você não vai fazer que nem aquele amigo nosso, né, Bruno? O que eu tava ouvindo aqui agora aquele amigo nosso os que mandou morder bastidores. as costas. Como é que é? Morde as costas, ô Rafa? Você não vai fazer que nem aquele amigo nosso, que aí você vai perder a originalidade. Tem um amigo nosso, a gente conhece, trabalhou conosco e hoje trabalha na Flamengo TV, que quando aconteciam coisas assim, ele dizia na emissora dele, não tá satisfeito, morde as costas. Por aí. Você não vai fazer isso, você vai perder a originalidade. E o que estão falando nos bastidores aqui? Não, nos bastidores aqui, né, antes da gente voltar aqui no ar, ele não é isso tudo, não entra na prateleira de craque, muito dinheiro. Aqui tem um monte que joga mais do que ele. Ele não vai jogar nada. Não, um monte que joga mais do que ele não tem. Não monte. tem. A gente falou isso aqui outro dia? Não, a gente pode, inclusive, depois Vai fazer. prateleira, né? Quem joga mais que o Paquetá aqui no Brasil hoje? Se a gente for pensar saudável, Neymar. Potencialmente ou em desenvolvimento? Não, mas aí você tá projetando o que foi uma vez e que a gente nem sabe se vai ser. Perfeito, né? O Neymar no auge. Não no auge. Se hoje o Neymar tiver 100% hoje, o Neymar joga melhor. Não, sim, mas então, o Neymar perfeito. Também. Mas aí é o Si, né? O Memphis também. E o Arrasca. O Arrasca joga. O Arrasca joga, sem dúvida. Matheus Pereira, o Viola falou, será que... Não, o Matheus Pereira não sei se joga mais que o Paquetá.
Joga, Rafa. Tem que se reprovar em 26. Acho que fez um ótimo 25, mas teve oscilações. Eu acho que para você destacar muito um jogador, dizer este jogador, o cara tem que ser muito bom, mas ele tem que ser regular. Eu acho que o Matheus Pereira não foi regular a esse ponto. Então só o Arrasca. Acho que a Arrascaeta foi ano passado, sim. O Memphis foi decisivo. Decisivo. Isso foi. Mas já foi regular. E a qualidade técnica que o Memphis tem é altíssimo mas nível. é isso, qualidade técnica. Não, só ele é que aí diferente. Pô, o Memphis joga uma partida e fica 5 no banco, pô? Ponto. E a gente Ele falou joga do Gerson falar jogador também. por jogador. E Eu tô Gerson. imaginando, assim. Gerson, pô. Não, que eu já ia jogar o contexto do time, né? Porque ali o Memphis é mais sobrecarregado Também. do que poderá ser o Paquetá. O Paquetá Claro. vai ter muita gente para dialogar com muita E qualidade. também Memphis. agora a gente já fala do físico do Memphis, né? Passando por lesões, ficando fora de partidas. Então, desses que a gente... Então a gente colocou o Gerson nessa conversa também. Sim. Certo? Sim. Tem mais alguém que a gente pode colocar? Colocou o Gerson, Arrascaeta, Memphis. O Memphis, o Neymar... e você o... falou Não chega a sobre... 5, no máximo. o- Matheus Pereira, pra mim, não entra nessa lista. E você falou sobre Neymar saudável, o Lucas saudável também. Lucas saudável também. Então, só que você vê, se a gente citou 5 ou 6 aqui, 3 a gente já tá falando em fase mais... Já, né? De reta final declínio de carreira. físico, né? Tem asteriscos. Isso. Tem. Não vai ter asterisco pro Arrasca hoje Acho que Arrasca e Gerson. e Gerson. É. Tem alguém do Palmeiras que pode entrar nessa conversa? O Vitor Roque, o Andréas? Ah, não, é diferente, Abaixo né? deles. Não, não. O Andréas é um cara que disputa a vaga Vitor com o Roque Paquetá vem na numa seleção. crescente, mas precisa... O Andrés, eu ainda acho que de um disputa O Andres disputa a vaga com o Paquetá na seleção e sempre perde. pouco mais como maior pra segundo poder entrar volante, nesse contexto. um pouco mais atrás. Tá. Paquetá faz essa função também, tá? Mas na eu seleção- acho que na seleção na o seleção Paquetá eles- é mais visto como 10 pra frente. Ele se mostrou um grande E o substituto do Andreas Neymar. né? mais como 8. Ele se mostrou um grande substituto do Neymar naquele momento da seleção, antes de tudo que ele passou ali com as investigações de cartões, ele estava bem na seleção, fazendo justamente essa função de 10. Bom, então, ô Rafa, o Ante que tá agora falando assim, que tem um monte igual aqui no Brasil, essa teoria a gente já derrubou, não é isso, Rafa? Já derrubou, sim. É natural, o torcedor é soberano, o sentimento do torcedor é soberano, por isso o futebol tem esse tamanho que tem no ecossistema da sociedade brasileira, em especial, em outros países também, mas é porque tem o lado todo do sentimentalista, o sujeito que torce contra cria elementos para poder esvaziar a euforia do adversário, Isso. até estar dentro do contexto, faz parte do jogo. Agora, eu gostaria de, novamente, não diria colocar um elemento que vai frustrar um pouco o sentimento do rubro-negro, mas colocar um pouco mais de luz de racionalidade nessa discussão, até em cima do raciocínio que nós desenvolvemos na primeira hora, Bruno, Mari e Jailson. O Paquetá tem condições plenas de ser tudo isso, mas é preciso pontuar que ele já jogou melhor no próprio West Ham. Não significa dizer que o que ele vem jogando é insuficiente para performar bem no futebol brasileiro. Claro que não. É mais do que suficiente. A exigência técnica de competição da Premier League é maior do que a exigência técnica de competição do Campeonato Brasileiro. Mas é só porque o torcedor não espere que o Paquetá entre em campo e já pegue a bola e faça 2 gols, dê 4 assistências, seja nota 9,5 em todos os jogos. Não vai ser assim, não deve ser assim. Mesmo porque o futebol hoje em dia é muito falado, né? Então os adversários vão estudar mecanismos para tentar tirar o Paquetá dos jogos, obviamente. Então mesmo... A gente bom, não falou do Jorginho, que a gente tem que falar, né? Também. Tecnicamente também. É. É verdade. É um cara desse nível. Não, Jorginho é alto mas que nível. também, Marei, já entra naquilo que a gente falava na primeira hora, dos jogadores que são até consagrados na Europa e que chegam aqui mais uma reta final de carreira. Sim. Mas que mesmo assim, pela qualidade que tem, eles conseguem fazer diferença aqui. O Paquetá, ele tem a idade e a qualidade para ter essa regularidade durante todo o contrato dele. Sim, temporada após temporada. Não é um jogador que você fala, daqui 2 anos talvez não rende. Não, ele tem muito ainda. 3, 4, 5 anos Com ainda em certeza. alto nível. 28, até eu li os 30, Exato. tranquilamente. Assim, Isso, pelo menos. concordo com o Rafa em relação ao auge técnico, né? Se a gente for parar pra pensar, o auge técnico do Paquetá foi antes da questão da investigação. Foi até quando o temporada West Ham antes. ganhou a Conference League. Isso. E ali foi o auge técnico Não por dele. acaso. Então. Ali foi o auge técnico dele mesmo, com bons jogadores ao seu lado, que aí é um ponto que a gente vale falar aqui pro torcedor rubro-negro, que é a questão do Paquetá com as pifadas, né? O Paquetá, ele é muito bom na questão de conseguir segurar a bola fisicamente, ele segura muito bem, e ele também consegue dar a bola nas costas da marcação adversária. Então vai ser muito importante também
jogadores de velocidade. Precisão absurda de passe. Porque assim, o Pedro vai fazer a referência, já o que ele costuma fazer com tranquilidade, aquele jogo de aproximação com a Arrascaeta, mas, por exemplo, quando tiver um Bruno Henrique em campo, vai ter a possibilidade do Paquetá dar a bola no ponto futuro para o Bruno Henrique ganhar na velocidade, que é o ponto que ele gosta de fazer. Com Samuel Lino, a mesma coisa. Luiz Araújo, a mesma coisa. Não pegar a bola e dar de frente, sabe? Tá entendendo o que eu tô falando? Não pegar ali junto de frente e o cara só pegar de costas e devolver. É já nas costas da defesa. E é um passe que faz muita diferença, principalmente ali no meio campo com o camisa 10 do organizador. E quando ele baixa para ajudar a saída de bola é a mesma coisa, que ele já gira também acionando o ataque. A gente viu os números ali, e os números vão ao encontro do que o Rafa falava, de o Paquetá na Inglaterra já ter vivido fase melhor. Mas me parece que está diretamente ligado ao que ele viveu fora de campo. Também acho, até porque na seleção ele cai de rendimento também. É isso? Então acho que tá ligado sim, sim. O auge dele com o David Moyes, que foi da Conference, que foi o que gerou interesse no City, quase essa negociação, foi de fato interrompido pela investigação. Ele não conseguiu mais desempenhar. Ele falou sobre isso, né? Sobre como impactou a parte mental dele. Então a expectativa é que ele retome aquela primeira, segunda temporada de West Ham. E talvez, Rafa, até por isso, acho que nem talvez, né? É uma certeza que a escolha dele em voltar ao Brasil é justamente para estar em um lugar onde ele tem mais conforto, porque, repetindo, proposta para continuar na Inglaterra ele tinha. Bom, na verdade, Bruno, duas coisas. Vários fatores foram considerados em todos os elementos que participaram dessa negociação. Quando você tem uma contratação desse impacto, aliás, é da natureza de qualquer negociação, tá? Não só das mais importantes. Você tem o clube que cede, né, aquele que está vendendo o jogador, o clube que compra e o ativo, que é o jogador. Duas coisas são fundamentais para jogador de mercado. Eu sempre falo isso aqui. Primeiro, os jogadores de mercado jogam onde quer. E o Paquetá quis muito voltar para o Flamengo. E isso tem a ver não só com a identidade, eu acho que é isso que a Mari está falando, com a questão do conforto. Ele volta para um lugar onde ele vai ser acolhido, onde ele vai se sentir mais à vontade, onde ele sabe que o futebol dele vai fluir com menos preocupações externas, com menos impacto da vida extracampo. E o segundo aspecto é a grana. Porque o futebol é um mercado capitalista de alta excelência. É óbvio que se o Flamengo não aceitasse pagar um valor tão alto, a negociação não iria acontecer. O West Ham ia esperar aparecer um outro clube inglês para negociar, o Paquetá ia ficar lá encostado, todo mundo ia perder com isso. Mas a negociação só teve a finalização e é muito difícil negociar com dois tipos de clube no mundo. Clubes da Premier League e clubes russos. São os mais difíceis para você fechar uma negociação na perspectiva do clube brasileiro que quer comprar. É isso que eu quero dizer. É mais complicado, é mais complexo, são negociações mais difíceis. Então o Flamengo sabia disso. Se não subisse a oferta, a negociação não iria acontecer, independentemente, ressalvada a vontade do Paquetá. Claro que o valor é alto, né? E o valor alto não significa garantia de sucesso. Não. Até o Bruno Andrade estava lembrando mais cedo, ele falou assim, poxa, vocês lembram como foi o impacto da contratação do Pato? E foi enorme na época. Foi. Enorme. Claro que hoje a gente já sabe o final da história, então a gente viu como não deu certo, talvez a gente pense que não dê para comparar. Mas na época, por parte do Corinthians, foi uma contratação bombástica porque o Pato vivia o auge dele também na Europa e era muito jovem. Mas aí, até levantei que teve uma diferença muito importante. O Corinthians, naquele momento, foi na empolgação. Deu um passo maior que a perna. E a partir dali, o Corinthians, também pelo fato da contratação não ter dado tão certo, financeiramente acabou se enrolando também. Só não digo que foi um fracasso total, porque se não tivesse o Pato, não teria Jadson no Corinthians. Graças ao Pato, depois teve o Jadson e o Corinthians ganhou títulos com o Jadson. Mas a contratação do Pato, não deu certo. Agora, o Flamengo, ele sabe o tamanho do passo que ele está dando. Sabe. Ele tem condição de dar esse passo. O BAP falou na reunião agora no início do ano, ele falou sobre justamente a questão da dívida, né? Uhum. Que o clube que tinha uma arrecadação tão grande não poderia ter a dívida tão pequena. Então ele falou que realmente esse ano ele daria um passo maior, um investimento maior, que aí é a questão saudável, né? Você pode ter uma dívida até certo ponto de acordo com a arrecadação que você tem. E aí é justamente isso que ele já está fazendo nessa questão da contratação do Paquetá. Por isso até a investida, né, tentativa no Caio Jorge. Era mais ou menos o mesmo valor, ali 30, 35 milhões de euros no Caio Jorge para ser o atacante lá junto com o Pedro. E agora, essa vontade do Paquetá em voltar, não adianta. É um cara que é identificado,
tem o apoio da torcida, ele sabe também que politicamente também, né? Não que precise, né? Mas é sempre bom estar ali bem com todo mundo, né? E aí ele sabe que vai ganhar o apoio da torcida, ganha o apoio ali da Gávea, por conta de você estar trazendo... O presidente, você disse. Presidente, você está trazendo um ídolo, um moleque que foi criado no ninho do urubu e agora está voltando para a equipe, por escolha, né? Não custou nada. Vai ter zero festa. Reais, você está vindo, você não tinha mais espaço na Europa, custou um centavo, você tá, não, é um dinheiro absurdo, 41 milhões, mas é uma baita de uma contratação do Flamengo. Cadê o Matheus? Veja como são as coisas, né, Bruno? Fala, Rafa. Rapidinho, só para poder fechar esse raciocínio, como é que são as coisas, né, no futebol. O Paquetá e o Flamengo viveram entre 2019 e 2025 anos fantásticos, só que separados um do outro por um grande oceano Atlântico. O Paquetá do outro lado da poça d'água, como torcedor, vibrando a cada conquista do Flamengo, mas sem jogar pelo Flamengo, e o Flamengo empilhando títulos sem o Paquetá, porque ele sai em 2018. Então agora esse momento permite a conjugação dos dois aspectos e tem tudo para ser uma coisa que vai dar muito certo ao longo do ano. Verdade, ainda tem esse ponto que é bem curioso. Bom, agora tem análise especial aqui no Sport Center. Aqui, pronto. Paquetá por dentro do bloco, olha só. Como o Paquetá pode jogar no Flamengo, pessoal? A postura dele, olhando a todo momento, com a bola muito bem controlada, na entrelinha, olhando todas as opções, mas ele decide dar esse chute muito forte, é uma característica muito forte que ele tem. Aqui de novo, operando a entrelinha, o que ele vai fazer? Receber com a perna direita e já acionar com a perna esquerda. Ele é um cara que ele é muito inteligente, ele é o pifador, ele, assim... Se ele precisar reter a bola, ele tem a qualidade para ficar ali, no primeiro, igual a gente viu no primeiro lance, posturado, tá ligado? Calmo, tranquilo, ou pegando o lance de frente, se decidir chutar, tem uma boa pegada no chute. Mas também tem essa opção de acelerar o jogo estando entre linhas. Só que não é sempre que ele vai ter esse espaço, principalmente jogando no Flamengo, porque as equipes vão se fechar. Vamos pro outro lance aí, meu filho? Vamos lá, então. Olha só, como ele sai da entrelinha para se apresentar de frente para o bloco. E esse passe é muito interessante, porque ele está projetado para trás, mas ele faz o passe para trás, para o ponto futuro do bloco. Ou seja, ele pega, olha só, ele já observa o que ele vai fazer antes e dá o tapa na tensão certa, na força certa, sempre visando colocar o seu companheiro na cara do gol, isso atuando por fora do bloco, que é onde, o que vai acontecer? Ele não vai ser tão pressionado assim, olha só. Postura, cabeça erguida. A defesa tá armada. Exato, defesa bem armada, só que ele não tem pressão e tem muita qualidade para pifar os seus companheiros. Então, são duas posturas que eu acho que a gente pode ver do Paquetá jogando ou ali, mais na entrelinha, como um 10, ou com meia direita que vem pela esquerda, para dentro, ou de 8 ali, enfim. Ele é esse todo campista, ele tem essas valências, mas a gente vai ver ele nesses dois momentos. Na entrelinha, dentro do bloco adversário ali, ou, se precisar, fora para sempre inteligência, qualidade. Então vamos para mais notícias do Flamengo. Flamengo fala em má fase e quer sigilo em briga por 16 milhões do Wesley na Roma. Pessoal, o Flamengo tá com um problema aí, né, em relação ao Wesley, e a notícia que segue dizendo: o Flamengo se defendeu na Justiça do Rio de Janeiro para tentar evitar a perda de 16 milhões de reais pela venda do Wesley à Roma. Em resposta a uma carta precatória que intimou o clube a depositar 10% da transferência por fora de um antigo contrato com o Tubarão, time de juventude do Wesley, o clube apontou que a cobrança é indevida e apontou má fé do autor da ação e pediu segredo de justiça na discussão. O Flamengo alega que a equipe catarinense alienou os 10% que lhe cabiam ao próprio Wesley, mediante a contraprestação econômica. Assim, o clube rubro-negro diz que o Tubarão não teria mais qualquer direito em eventuais vendas futuras do atleta. O Flamengo ainda apontou má fé no processo aberto pelo Tubarão e acusou o clube de Santa Catarina de violação aos deveres de lealdade, probidade e boa-fé objetiva. O Flamengo ainda apontou que não deve partir do time rubro-negro o depósito de 0,92% do valor da transferência do atleta pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, que prevê até 4% de uma venda ao clube formador. O time rubro-negro explicou que quem deve pagar essa quantia é a compradora, no caso a Roma. Então tá aí, pessoal, o Flamengo aí brigando, né, com esse time aí Tubarão, que foi um dos formadores aí do Wesley. Eles alegam ter uma porcentagem, né, dessa futura venda que está
tá pra acontecer aí do Wesley. E o Flamengo tá em uma briga sinistra, né? Com esse time aí, espero que se resolva. E tá aí, galera, a grande contratação aí do dia, né? Flamengo subiu a proposta para 263 milhões e contrata o Lucas Paquetá. Aí tá aqui, segue dizendo a notícia. O último impasse da contratação de Lucas Paquetá pelo Flamengo eram os valores das parcelas a serem pagas pelo West Ham. Este obstáculo foi superado e o jogador voltará ao Flamengo por 42 milhões de euros, cerca de 263 milhões de reais. O campeão brasileiro preferiu aumentar o valor pago aos Hammers do que elevar as cifras das primeiras parcelas. Ou seja, o Flamengo vai pagar mais no valor total e não vai pagar... as primeiras parcelas um valor muito alto. Ele conseguiu ali fazer um acordo para poder pagar ali valores menores. Assim, o clube inglês pode negociar o recebimento do valor em banco na Inglaterra, caso queira. Lá os juros e as taxas são menores do que no Brasil. Ou seja, se o rubro-negro precisassem pagar mais na primeira parcela e eventualmente financiar isso buscando mais dinheiro, as tarifas mais elevadas tornariam a operação mais cara. E a notícia aqui segue dizendo: dessa maneira, o Flamengo manteve o parcelamento por 3 exercícios fiscais, 2026, 27 e 28. Essa era uma condição fundamental para o clube viabilizar a compra. Ou seja, agora o West Ham ele vai receber mais rápido através desse banco, caso ele queira, e o Flamengo vai ter mais tempo para pagar, que vai ser 2026, 2027 e 2028. Então, tudo ficou bem acordado. O West Ham queria receber rápido e o Flamengo queria pagar ali com mais parcelas para poder ficar mais tranquilo de ser pago. Só com os impostos, cerca de 18% inerentes a negociações internacionais como essa, o valor da operação chega aos 49,5 milhões de euros, cerca de 309 milhões de reais. Com as comissões total, deve superar 50 milhões de euros, 313 milhões de reais. Galera, muito dinheiro. O Flamengo aí investiu pesado no Lucas Paquetá. Paquetá tá com 28 anos, contrato de 4 anos, né? Vai jogar aí basicamente até os seus 33 anos ali, basicamente. É um bom tempo de contrato, só que, caraca, é muita grana, cara, é muita grana. Eu espero mesmo que o Lucas Paquetá chegue e faça muita diferença no Flamengo. E também ele vai tirar esse peso do Lino, né, cara? Que o Lino chegou aí como a contratação mais cara do Flamengo. O Lino não tá conseguindo desempenhar um bom futebol. O Cebolinha sofreu com isso, né? Maior contratação. O Vitinho sofreu com isso, a maior contratação. Parece que sempre, conforme os jogadores vão chegando, eles não conseguem desempenhar um bom futebol enquanto eles são a maior contratação do Flamengo. É incrível. O Paquetá já é rodado, já é experiente, já jogou no Flamengo, sabe como que funciona. Então eu acredito que ele não vai sentir esse peso. Deixa aqui nos comentários, pessoal, se você gostou dessa contratação do Flamengo e fala também da onde que você está assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal para poder estar recebendo bem mais notícias do Flamengo. Até a próxima e valeu! Se inscreve, hein?